Eu sou daqueles cidadãos nacionais que gostam muito da eficácia, sobretudo no que diz respeito ao acesso aos serviços públicos. A iniciativa é boa, modernizar os serviços em função da reforma administrativa que está em curso e também a efetivação da mesma, mas alinhando com o pensamento do Dr. Samora, apelamos aqui os servidores públicos, no caso os funcionários, também não a flexibilizarem, a não burocratizarem, porque há documentos, por exemplo, que nós solicitamos que já estão contidos no Simplifica, em que há determinados funcionários que criam, talvez por desconhecimento, porque também não acompanham debate nem notícia. Eu, Queiroz, recentemente fui a uma repartição para a aquisição de serviços públicos e a senhora insistentemente pedia-me o NIF. Exatamente. Eu disse que não, o NIF é o tal número que está contido no bilhete de identidade, está descontinuado. Não, mas tem que entregar mesmo. Até os bancos. Exatamente. Não, mas eu disse, minha senhora, mas a senhora não acompanha. Não. Depois eu fiquei aí, não a desentender, mas chamar a atenção à senhora. Felizmente apareceu o seu chefe e reforçou a minha mensagem de que não, de qualquer das formas, isso já está diluído. Por essa razão, por via o número do bilhete de identidade passa a ser automaticamente também do NIF. Então, com esta questão da documentação das viaturas, não é? Está contido no Simplifica. De qualquer das formas, estamos satisfeitos com isso e auguramos que o processo burocrático na aquisição desses documentos que verificamos pelo menos até aqui, não nos deparemos futuramente, não é? Porque o que se quer é o cidadão paga os seus impostos e, em contrapartida, o Estado consiga dar resposta aos anseios da população. Aliás, na sociedade não há nada grátis. Muito bem. O que nós fazemos não é aquilo que nós contribuímos, esperamos que o Estado retribua em função dos serviços que ele dispõe. Estamos agora com 11 horas mais 52 minutos, continua a ser o Geração 80 da Rádio Correio daqui anda, frequência é 103.7. Dizer que uma cidadã de 65 anos de idade, identificada por Santa Abreu, natural da província de Lunda Norte, foi morta com recurso a armas brancas por elementos até o momento desconhecidos. O triste episódio ocorreu no município do Quango, no dia 26. Os supostos autores dos crimes teriam extraído a língua e os órgãos genitais. De acordo com o ativista Jordão Mwakambinza, a situação é de domínio dos serviços de investigação criminal que já trabalham no processo. O retorno de mortes e extração de órgãos genitais regressa uma vez com o também regresso massivo de estrangeiros naquelas terras ricas em diamante depois da operação brilhante levada a cabo pelo executivo angolano. Doutor, vou começar agora de Luanda, antes de ir a Huila. Doutor Makova, quer aguardar-nos? Estamos já na reta final. Doutor Samora, como é que encara para esta situação denunciada pelo senhor Jordão Mwakambinza e também confirmada pelas algumas entidades que dá conta da morte de cidadão e extração de órgãos humanos? Com preocupação, infelizmente, com muita infelicidade. É claro que nós estamos num país em que todos temos direitos, principalmente à integridade física, direito à vida, e não pode ser, ninguém está, autorizado a nos retirar o bem maior, que é o bem vida, ninguém está autorizado a violar a nossa integridade física, dali que nós estamos inteiramente chocados, não é? E repudiamos veementemente esta atitude. É claro que a extração de órgãos, infelizmente, nas circunstâncias que ocorrem, e mesmo até a nossa lei ainda não autoriza justamente até o transplante, o que significa dizer que é de facto um crime hediondo que se comete por este cidadão. Procedimento cirúrgico, né, para tanto doar, né, os vários órgãos. Há muita gente, por exemplo, que morre de acidente, né? Então isso serviria de facto para acudir necessidades de humanos, né, no mercado, né? Isso até podia ser vendido.
Eu tenho, aliás, isso acontece muito países, né? Doutor Macovei, isso não Pessoas terá defendem motivações de práticas ocultas? Sim, aí só pode ser ou um crime passional ou pronto, um crime comum que normalmente esteja envolvido aí provavelmente algum dinheiro, algum bem. A polícia também não informa se esses são encontrados ou não, e tendo em conta a nosso processo histórico, a nossa cultura, tradições, pode assim ligar ao processo do feticismo. Mas aqui descartar naturalmente a questão do tráfico de órgãos humanos. Agora, é preciso sempre apontar para a questão da economia, né? Sempre que há crises econômicas, sempre que os preços sobem permanentemente, o poder de compra das pessoas é diminuída, a tendência é os crimes subirem também. Muito bem. Então, daí que há sempre essa relação entre a economia e o direito, né? Doutor Daniel Pereira, depois do economista vem o jurista. E é essa relação que o doutor José Macova faz da economia e o direito. Como é que olha para este triste episódio? Bem, é mesmo triste, Queiroz. É mesmo triste. E, aliás, não é um caso isolado desse tipo de denúncia. É recorrente, com maior incidência nas províncias transfronteiriças, né? As províncias fronteiriças, nomeadamente a província do Zaire, do Uíge, as Lundas Norte e Sul, Mochico e a província de Cunene. É preocupante. Mas do ponto de vista legal, o nosso Código Penal angolano não possui, nenhuma disposição legal específica relacionada com o tráfico de órgãos humanos, não é? Para fim de remoção de órgãos. Esta matéria ela é regulada pela Lei 20/19 de 20 de setembro, que é a lei de transplante de células e tecidos e órgãos humanos. Mas aqui, no caso em concreto, essa lei permite a remoção de órgãos, quer a pessoa em vida ou após a morte, mas com devida autorização. Portanto, é uma lei muito nova que foi aprovada recentemente e, aliás, a única do gênero até aqui. E quanto a este episódio triste, há que lamentar e apelamos aqui os órgãos de justiça no sentido de aferirem e acolherem a denúncia, identificar os infratores para serem responsabilizados criminalmente pelos atos praticados. Aliás, tal como já foi enfatizado aqui pelos meus colegas que antecederam, se consubstancia num crime hediondo, não é? A lesão da vida humana e ao mesmo tempo a remoção desses órgãos. Agora, é verdade, enquanto nós, fazedores de opiniões, temos que apelar os nossos concidadãos a não enveredarem essa prática. Aliás, não é característica nossa enquanto povo africano e povo banto, a lesão da vida de outro e ao mesmo tempo a remoção desses órgãos. E nada, em momento algum, nenhuma ação justifica tal prática hedionda. Ou seja, nenhum crime justifica a morte de alguém, sobretudo a remoção desses órgãos. Aliás, a remoção desses órgãos deve ser por via judicial, autorização de família e, ao mesmo tempo, quando tem fins que salvar a outra vida, como, por exemplo, a doação de coração, de rins. Há pessoas que, nessa altura, estão a passar por necessidade. Já há alguns anos, por exemplo, a questão da insuficiência renal no nosso país é muito gritante por força de alguns problemas sociais que nós enfrentamos e não só. E por via disso, essa razão que na altura a senhora Ministra da Saúde apresentou essa proposta, esse diploma a nível do Conselho de Ministros que apreciou, posteriormente foi aprovado e remeteu à Assembleia Nacional, onde discutiu-se os nossos representantes na Assembleia Nacional e, consequentemente, aprovou-se para mitigar algum sofrimento de alguns cidadãos que vivem com problema de insuficiência desses órgãos. Agora, é verdade, se for por essas vias do ponto de vista legal, e tal como já fiz referência da Lei 20, não há problemas nenhum. Mas agora, envolver-se nessa prática para justificar um determinado ato, como já foi avançado, que possivelmente é um crime que deve estar
associada à prática de feitiçaria, quer dizer, é muito grave. E nós aqui chamaria seu direito já costumeiro. Não, até nem direito positivo? Nem se enquadra, não se justifica, não se enquadra determinado cidadão praticar esse ato e invocar, por exemplo, um instituto jurídico, como é o caso do direito costumeiro. Não se enquadra em momento algum. Aliás, este cidadão, ao ser identificado, ao ser apanhado pelas autoridades, antes de ser submetido a julgamento, tem que passar por um processo de avaliação mental, se eventualmente goza das suas faculdades mentais ou não. Porque eu acredito aqui que esse cidadão vive de algum problema de saúde. E, aliás, e não só, além de problemas, nós apelamos aqui às instituições, às entidades hospitalares, mas também apelamos aqui o trabalho que as igrejas devem fazer, e as ONGs sobretudo. As ONGs e as igrejas têm aqui um papel muito importante, é a sensibilização dessas shows, desses nossos irmãos, sobretudo aí naquelas localidades onde a mensagem é difícil chegar, por razões óbvias, sobejamente conhecido, por exemplo, o acesso aos meios tecnológicos e não só, ou os órgãos de difusão, por exemplo, as rádios e televisão. Nós precisamos fazer um trabalho profundo na moralização das sociedades, ou seja, sobretudo das comunidades rurais, para que não se pratique esse tipo de ato. Não justifica qualquer tipo de ação. Agora, nós, em função disso, tal como eu já fiz referência, que infelizmente as províncias fronteiriças têm maior incidência, que a nossa polícia de guarda fronteira, os nossos órgãos de defesa e segurança devem fazer um trabalho profundo no sentido de que todos os indivíduos que estiverem ligados a este tipo de ato são logo identificados e entregues, por exemplo, ao magistrado do Ministério Público para posteriormente serem responsabilizados criminalmente. Agora, também há relatos de que nessas províncias tem sido recorrente algumas denúncias de populares de que tem havido tráfico de órgãos humanos para os países vizinhos, como é o caso da RDC e ao mesmo tempo da Namíbia. Aliás, há relatos, por exemplo, que estes casos estão mais associados a crianças e, sobretudo, mulheres, que são as camadas mais vulneráveis. Então, apelamos aqui às nossas autoridades a manterem vigilantes as nossas fronteiras e, sobretudo, então, usarem todos os meios necessários para que se retire, para que estes cidadãos que estão implicados, quer nacionais e estrangeiros, sejam eles responsabilizados pelos seus atos praticados. Estamos agora com 12 mais 5 minutos. Lá mais para o final, cada convidado vai ter 1 minuto para um tema livre para comentar no final. Agora sim, vamos olhar para o segundo, melhor dito, para o último tema. O Ministério do Desenvolvimento da Alemanha prometeu, nesta sexta-feira, portanto ontem, doar cerca de 85,9 milhões de dólares em apoio à Comunidade Econômica da África Ocidental, CEDEAO, para a consolidação da paz e o desenvolvimento econômico. Noticia Reuters, a ministra do Desenvolvimento daquele país, que reuniu com um representante da CEDEAO em Berlim, considerou que as soluções para as crises em África Ocidental devem vir da região, acrescentando que a CEDEAO é um ator-chave neste contexto, não só mediando ativamente as crises, mas também fazendo muito para a prevenção de crises. Doutora Samora. Percebemos que agora, olhando para a situação que se vive naquela região e esse apoio, qual o propósito? Primeiro é que a Alemanha tem de fato os seus interesses, não é, nos países da CEDEAO, e dali que devem ser salvaguardados, e por conta do conflito que se vive nessas regiões, designadamente os diversos golpes de Estado que temos estado a acompanhar, maioritariamente dos 7 países que nós portanto, tiveram golpe de Estado nesses últimos 2 anos, maior parte são de facto da CEDEAO, e dali que há necessidade de estabilizar a região, e a que a Alemanha entende chamar a responsabilidade a esta organização, no sentido dela, não é, impor-se, ela conseguir trazer os seus membros e dizer que tem que haver estabilidade, temos que controlar isso, não podemos continuar a ter governos trazidos aqui por força, por via da força, não é, por via dos golpes de Estado. Então eu penso que este aqui é o interesse e o apoio, como sabemos, para que estas organizações funcionem, tem que ter dinheiro.
É claro que a Alemanha, de um lado, está a transmitir a sua ideia e do outro lado está a dizer que eu lhe vou dar um apoio, independentemente do interesse que temos para que as vossas populações tenham, portanto, tenham mais comida, tenham mais formação, mais educação, tenham melhores escolas, mas também estamos a dizer que tem que haver estabilidade. Tem que haver estabilidade e essa estabilidade terá que ser fruto desta, não é, desta ação diplomática, desta ação da CEDEAO, que vai permitir com que estes países da sua, portanto, da sua região evitem enveredar-se para este caminho, que as Forças Armadas sejam trabalhadas para evitar que tenhamos os golpes de Estado nesse lugar, até porque quando assim ocorre, atrasam o desenvolvimento, quando assim ocorre, colocam em risco os investimentos que os outros países fazem ali, portanto, nessa região, e a Alemanha não é exceção. Dali que eu penso que há esta preocupação por parte da Alemanha em relação à CEDEAO. De qualquer das formas, toda ajuda em África é sempre bem-vinda, até porque a África vive muitos problemas, como sabemos todos. Seria bom que este dinheiro fosse efetivamente aplicado para aqueles problemas ligados à saúde, à educação, que vão desenvolver o nosso próprio cidadão, e não fossem aplicados para, não é, evitar-se golpe de Estado, evitar-se problemas, portanto, com militares, porque se não pautassem por este caminho, necessariamente esse dinheiro não se precisaria não é, colocar em armamentos, porque eventualmente se pode colocar em armamentos, formar as Forças Armadas, a Polícia Nacional, quer dizer, um conjunto de ações que vai ser alocado este dinheiro quando deviam ser alocados para os problemas ou para os setores sociais, para que esses cidadãos dos países ligados à CEDEAO, de facto, venham os seus problemas, de certa maneira, aligerados. Então, é um problema que nós queremos ver solucionado em África, e também começamos a perceber que os outros países, particularmente aqui a Alemanha, estão todos preocupados, porque se temos interesses em África, a África está em conflitos, então estamos aqui a ver que os nossos investimentos correm todo o risco, e também os nossos investidores, os empresários estrangeiros, não vão para essa região onde verdadeiramente é instável. Dr. José Macuva, a questão, estamos a falar da CEDEAO e o apoio da Alemanha. Sim, pronto, é o que nós já comentamos há pouco tempo. No fundo, é uma estratégia, né, que a Alemanha está a adotar, no sentido também de não perder a sua influência no continente africano, aqui no caso na CEDEAO, e naturalmente, sendo os países africanos exportadores, né, de recursos minerais, né, como o diamante, o petróleo, o ouro, etc. Daí esse interesse da Alemanha, de facto, em permanecer nesses países e poder tirar algumas vantagens econômicas nessa cooperação. Agora, eu insisto sempre nisso. O problema, quando fala de paz, né? O problema da paz vai passar, e muito bem como disse um dos representantes da Alemanha, que vai passar necessariamente por solução interna dos problemas. Nós africanos é que precisamos encontrar a causa dos conflitos em África e resolvermos esses conflitos. Se formos capazes de resolvermos esses conflitos, naturalmente teremos paz, né, entre os países africanos, e não precisaremos dessa ajuda militar, né, no sentido de fazermos guerras permanentes para criarmos conflitos. Como disse, a guerra não significa paz. Pode acontecer em alguma localidade, não existir uma guerra, mas essas pessoas não tiverem paz, porque há sempre um conflito iminente, um conflito latente. Né? Então, precisamos, de facto, encontrar soluções dos problemas para termos paz. Tendo paz, vamos ser capazes de atrair investidores, vivermos em paz, e assim criamos o progresso econômico. Enquanto formos nessa medida de camuflarmos a via da guerra para se encontrar paz, no fundo esses empréstimos, essas ajudas vão servir para pôr lenha na fogueira, porque pronto, vai ser sempre o pôr
o governo e os terroristas, né? Ou então o governo e os golpistas. Quando essas situações de terror, de golpes, só acontecem porque há conflitos permanentes, há conflitos internos do país. Penso que se nós formos capazes dessa compreensão de que a paz só se alcança com a argumentação, com os acordos, com as conversações, aí sim poderemos dar um passo gigante rumo ao desenvolvimento dos países africanos. Muito obrigado, doutor Daniel Pereira. Qual a sua análise? Bem, Queiroz, eu vou socorrer-me de uma das passagens, de uma das passagens do presidente Agostinho Neto, que é: a África é um corpo inerte onde cada butre vem tirar o seu pedaço. E eu não considero que essas denominadas ajudas por parte de alguns países ocidentais sejam mesmo ajudas reais para a África. Porque essas ajudas surgem mais quando os países estão em conflito. Eu estou alinhado com o pensamento do Dr. José Macuva, em que essas ajudas às vezes têm mais significado, ou seja, incidem-se mais, sobretudo, para alimentar determinados conflitos, criar aquelas clivagens internas. Porque, repare, quando do alcance da paz, Angola realizou, por exemplo, a conferência de doadores na Suíça, e nenhum desses países, por exemplo, ajudou Angola, não é? Mas, repare, com os últimos golpes, incidentes militares e políticos nessa região, agora surgem algumas ajudas internacionais. Eu penso que os países ocidentais, não estamos contra essa ajuda, que os países ocidentais devem colocar algo nas suas mentes. Essas concessões de ajudas é bom antes ou durante, sobretudo naqueles períodos de estabilização política, porque ela não acaba por ser ajuda, é mesmo empréstimos. Esse dinheiro que a Alemanha vai atribuir ou conceber a estes países da África Ocidental, de alguma forma ou outra terão retornos. Agora, nós aqui apelamos nossos irmãos africanos, sobretudo da África do Oeste, para que temos que aprender com os nossos erros. Os erros não podem ser recorrentes. E um dos grandes problemas e retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento social do nosso continente está associado aos conflitos. Nós nos matamos a nós mesmos, desentendemos a nós mesmos, quando o problema dos nossos próprios problemas reside em nós e não reside nos outros. Aliás, quem vem resolver o problema da nossa casa não pode ser o vizinho. Temos que ser mesmo nós a nos entender com a nossa esposa e posteriormente, então, poderemos precisar de um ou um outro conselho por parte do vizinho, mas não achamos que o vizinho é a parte da solução dos nossos problemas. Agora, é importante que também chamamos a atenção, sobretudo os prevaricadores, aqueles indivíduos que têm estado a criar as rupturas constitucionais, que por via de golpe de Estados. Repare, Queiroz, eu estou em crer que um bom número desse dinheiro que a Alemanha disponibilizou para os países da África Ocidental será destinado a países onde decorreram golpes de Estado. O que quer dizer que, de um lado ao outro, estes golpistas, que eu considero até bandidos constitucionais, ao beneficiarem desses financiamentos ou desses empréstimos, estão a alimentar, estão a encorajar com que outros militares de outras nações recorrem a este módulo de ruptura constitucional, porque engendram golpe de Estado, são completamente contestados, mas depois de se afirmar, a comunidade internacional vem dar suporte a esses bandidos. O caso, nós verificamos recentemente, um golpista, o mentor de um dos golpes de Estado do ano passado, fez um discurso nas Nações Unidas, por exemplo, e que a comunidade internacional não pode começar a compactar com isso. Eu também concordo plenamente com a intervenção do secretário de Estado norte-americano para a Defesa, quando dizia que os militares estão aí para assegurar a integridade territorial, assegurar a segurança do povo, e não têm objetivos especificamente políticos, que o político é reservado mesmo aos civis por vias e chegam e ascendem ao poder por via democrática e não por via militares. Então eu estou cético com essa linha de financiamento ou de empréstimos, porque de alguma forma ou outra vai legitimar
os golpistas na África Ocidental, de que e legitimar, e o pior não é isso, o pior é esses que invocaram o sofrimento do povo para derrubar determinados presidentes, por exemplo, presidente democraticamente eleito, como é o caso do professor Alpha Condé, e continuarão a conduzir os destinos desses países a braços de ferro. Olha, já há relatos, durante a semana nós acompanhamos isso por órgãos de comunicação do nosso continente e não só, de que no Burkina Faso há perseguição de políticos. Há inclusive perseguição de determinados militares dentro da cúpula. Este é o risco, e eu até, por isso é que eu tenho sido mesmo letal quanto à intervenção de indivíduos ou de jovens da minha geração, meus contemporâneos, que fazem apologias, por exemplo, do golpe de Estado. As consequências do golpe de Estado é isso. É o retrocesso do país, a perseguição de políticos, a eliminação de adversários e, ao mesmo tempo, depois recorrer a endividar o país. Por isso é que esses países que infelizmente enveredam-se para esse caminho continuam a ser politicamente instáveis e, sobretudo, economicamente instáveis. Mas, de qualquer das formas, o financiamento está aberto, persisto na minha narrativa, o empréstimo será concedido e que essas instituições, esses países que receberem esses financiamento, apelamos que não seja mais fator de instabilidade e nem sequer de divergência interna, tendo em conta os problemas que assolam o nosso continente. 12 horas e 19 minutos. Agora sim vou dar o tempo livre para cada convidado, 1 minuto rigorosamente. Vou começar com o nosso convidado que está na Vila da Umpata. Quem sabe um dia faremos o programa Geração 80 a partir da cidade da Umpata. Doutor José Macuva, o seu 1 minuto. Sim. Eu quero, no fundo, é um aspecto também que eu já abordei aqui. Quero trazer da questão dos monopólios, né, que têm sido criados pelo governo, que de forma têm sido muito pesados para a vida das populações. Né? Falo concretamente, por exemplo, do monopólio que se criou com a importação do cimento, né, de que já falei, e também a importação das viaturas. Portanto, o setor da construção nos dias de hoje está praticamente parado. Tudo porque, pronto, é muito evidente que falta só a vontade do próprio governo. Nós, a coisa, antes mesmo desse monopólio, a coisa, talvez uns 10, 6 anos ou muito mais, havia essa possibilidade de comprar cimento a partir, por exemplo, da Namíbia ou outras fontes. Tínhamos empresários que vendiam quantidades enormes de cimentos aqui mesmo na Huila. E, de certa forma, o preço do cimento era muito barato. Isso fazia com que as pessoas, com os poucos rendimentos que tivessem, conseguissem construir as suas próprias casas ou os pequenos investimentos. E assim conseguirem ajeitar a sua vida. Hoje por hoje está fechado. O governo fechou a iniciativa privada, fechou as empresas a poderem importar esse produto, e o resultado tem sido a dificuldade enorme que as pessoas através. Doutor, essa tese parece que contrasta com aquilo que foi dito no princípio, de que o Angola precisa ou procura evitar importar produtos para dar valência ao produto nacional. Sim, há produtos, enquanto o correto é não proteger o mercado. O protecionismo já historicamente deu errado. Começou com o mercantilismo, né? Se olharmos para as ideias ou as correntes do pensamento econômico. Então, por que privar as pessoas de produtos e serviços, quando nós podemos ter esses produtos mais baratos e ajudam a nossa vida? Porque o governo não ajuda. O nosso muito obrigado, doutor José Macuva. Muito obrigado e contamos consigo no próximo sábado. Doutor Samora? Pois é, Queiroz, o meu minuto vai dedicar-se a um problema que eu considero bastante sério, que se vive no Instituto Oftalmológico Nacional, no IONA.
porque infelizmente temos estado... Este é onde? Município de... É justamente aqui ao lado da Cidadela. Muito bem. Justamente aqui ao lado da Cidadela. Que, infelizmente, os pacientes que acorrem para aquele hospital têm sérios problemas de adquirir um relatório médico. Para ter ideia, há pacientes que estão há mais de 6 meses, 1 ano, a aguardar um único relatório médico. Então, eu penso que isso, de facto, contrasta com aquilo que são os objetivos de desburocratização do próprio governo, a modernização administrativa que o governo pretende, e aqui é chamar a atenção ao próprio Ministério da Saúde, que tem que intervencionar, porque muitos desses relatórios médicos é de cidadãos que precisam ter benefícios sociais. Ele aguarda, portanto, 2 anos, 1 ano, só para ter esse relatório e começar a ter os benefícios sociais, que seguramente tem crianças e tem outros dependentes aguardando, não é, para que os benefícios sejam lhes cedidos. Dali que eu penso que é um problema bastante sério e porque afeta, não é, a nossa vida social, e seria bom que o Ministério da Saúde tomasse conta desta situação. Dr. Daniel Pereira. Queiroz, o meu minuto dedico especialmente aqui em gesto de apelo ao Ministério do Interior, e aqui dirigido a Sua Excelência, Sr. Ministro do Interior, o General Eugênio Laburinho. Associo este meu minuto em função daquilo que decorreu muito recentemente com a questão da documentação de viatura, o Simplifica. Há uma cidadã que muito recentemente fez-me chegar a um recibo que eu esqueci. O recibo está comigo. Tratou o seu passaporte em 2019. Isso, novembro de 2019. A cidadã, segundo ela, tratou aqui no posto de emissão de passaporte do Luanda Sul, aí no condomínio Vitória. De lá para cá, fez mais de 5 reclamações. Até aqui, o passaporte não foi emitido. E são estas questões que nós temos estado a levantar aqui. A reforma administrativa que está em curso, ela só se vai efetivar e terá sucesso se eventualmente os servidores públicos procurarem servir o Estado de forma abnegada. E não se justifica. A senhora pagou 30 mil kwanzas. 31 mil kwanzas e qualquer coisa. 2019 até os 2023 o passaporte não foi emitido. São essas situações que nós temos estado sempre a fazer apelo às instituições. Não é? É verdade que esta crítica, este é um apelo dirigido ao titular da pasta, mas a responsabilidade não está intrinsecamente ligada ao titular da pasta, mas é sobretudo os seus servidores. Eu também tenho informação por via disso, de que há cidadãos que tratam passaportes. Em 2, 3 meses o passaporte sai. Uns porque, por algumas razões, criaram alguns canais obscuros, não seguindo aquela formalidade conforme dita o regulamento e a própria lei, e conseguem logo os seus passaportes em menos de 3 meses, 2 meses. E esta pacata cidadã, que seguiu toda a tramitação para a emissão do seu passaporte, até hoje não tem. Então são essas situações todas que nós, enquanto cidadão, enquanto servidores públicos, temos que procurar expurgar no sentido de ajudarmos a modernizar e ao mesmo tempo a tornar-se mais eficazes os serviços que a nossa administração pública dispõe para todos nós.